Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos estudar o que nós denominamos de propriedades avançadas do modelo entidade e relacionamento, certo? Essas são três propriedades que são a especialização, a generalização e a agregação. Então, qual é a ideia da especialização? A gente pode perceber a existência de conjuntos de entidades compostos de subgrupos de entidades, tá certo? Então, onde cada subgrupo desse vai apresentar propriedade específica. Se a gente imaginar, por exemplo, o conjunto de empregados de uma universidade, tá certo? A gente pode identificar os subconjuntos, né, de entidades professores, técnico administrativo e uma categoria aí que eu inventei de engenheiros, tá certo? A universidade pode contratar engenheiros para trabalhar na infraestrutura dela, tá certo? Bom, esses três conjuntos, eles apresentam propriedades ou atributos específicos deles. Por exemplo, professores é empregado da universidade, tá certo? Então ele vai ter uma matrícula de servidor, né? De empregado da universidade, vai ter nome, endereço, CPF, RG. Então, essas entidades desses subconjuntos de professores, técnicos, engenheiros, têm essas propriedades em comum. Mas cada um desses subgrupos tem propriedades específicas do subgrupo. Então, no caso de professores, nós podemos identificar como propriedades específicas desse subgrupo a titulação do professor, tá certo? A universidade de titulação do professor e o regime de trabalho do professor. Se o professor trabalha, seria DE, dedicação exclusiva, se é 40 horas, se é 20 horas. No caso dos técnicos administrativos, tá certo? A gente poderia identificar como propriedades, atributos específicos desse subconjunto de entidades, o grau de instrução dele, tá certo? E a área de atuação dele dentro da universidade, se ele é contador, se é um secretário, secretária e assim por diante. E engenheiro seria a especialidade do engenheiro, ou seja, se o engenheiro é um engenheiro civil, se é um eletricista, engenheiro eletricista e assim por diante. Desculpa, pessoal. Bom, então, mais uma vez, a ideia da especialização é identificar subgrupos de entidades a partir de um determinado de um determinado conjunto de entidades, tá certo? E cada subgrupo desse, que está ligado a esse conjunto de entidades, né, que na realidade é um subconjunto desse conjunto de entidades, ele vai possuir propriedades específicas, ou seja, atributos específicos, tá certo? Então, cada subconjunto vai ter atributos específicos. Como o caso aqui que eu falei, professores teria titulação, universidade de titulação e regime de trabalho, mas todos esses três grupos aqui, tá certo? Apresentam atributos em comum. Que atributos em comum seriam esses? A matrícula do empregado, o nome, o endereço, o CPF, o RG, tá certo? Então, existem subgrupos com atributos específicos a cada subgrupo, mas existe um conjunto de atributos que são comuns a todos os subgrupos. Essa é a ideia que está por trás do conceito de especialização. Bom, então a gente pode definir a especialização como sendo o processo de identificação de subgrupos, tá certo? Então, a especialização é um processo de identificação de subgrupos de entidades dentro de um conjunto de entidades. E o processo de especialização ele pode ser recursivo. Eu posso aplicar quantas especializações eu quiser a partir de um único conjunto de entidades, tá certo? Então, por essa definição, a gente pode inferir que o conceito de especialização está associado ao que é uma hierarquia, tá certo, de entidades. É como se eu tivesse um conjunto de entidades que está no nível mais alto da hierarquia e eu começo a especializar. Eu tenho, por exemplo,
o nível mais da hierarquia seria empregado, né, dentro da universidade. E aí eu começo a especializar nos subgrupos, né, vou descendo na hierarquia, onde eu tenho professores, tenho os técnicos administrativos e tenho os engenheiros, tá certo? Bom, um único conjunto de entidades pode ser especializado por mais de uma característica de diferenciação, ou seja, de especialização. Então, eu posso criar a hierarquia, tá certo? De especialização. Então, por exemplo, tem lá empregado, aí tem a especialização agora por tipo de servidor, que seria professor, técnico administrativo e engenheiro, tá certo? Mas posso também especializar professor, por exemplo, se ele é regime jurídico único ou se ele é professor do ensino médio. Então, dentro da plano de carreira da UFC, por exemplo, os professores da Casa de Cultura não são regime jurídico único, tá certo? Então, vou já mostrar para vocês a caracterização dele. Então, eu posso fazer essa especialização, tá certo? Por tipos diferentes de diferenciação, tá certo? Uma característica de diferenciação diferente. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né? Aqui eu poderia imaginar que eu tenho especialização pelo tipo de empregado, e aí aqui especialização pelo tipo de contrato. No caso dos servidores, né, dos técnicos administrativos, a universidade pode ter professor, desculpa, técnico administrativo contratado por serviços prestados, seria um empregado terceirizado, tá certo? A mesma coisa é o caso de professor. Posso ter professor que é regime jurídico único, mas também pode ter um contrato temporário, que é diferente, tá certo? Então, posso ter vários tipos de especialização a partir de um único conjunto de entidades. Bom, uma outra característica importante dentro da especialização é que cada subgrupo, né, que foi identificado dentro da especialização, eles podem participar de relacionamentos, desculpa, então, podem participar de relacionamentos que, desculpa pessoal, só um instantinho. Então, dentro do processo de especialização, podem existir subgrupos que participam de relacionamento que não se aplicam a todas as entidades do conjunto de entidades de origem. Né? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Que, no caso lá de empregados da universidade, então o subconjunto professor, tá certo? Pode participar de relacionamentos que não se aplica de relacionamentos que não se aplicam a todas as entidades do conjunto de entidades empregadas. Então, por exemplo, no caso de professor, tá certo? Então, o professor ele vai se relacionar, por exemplo, com a disciplina, tá certo? Então, servidor técnico administrativo ou engenheiro não vai ter esse relacionamento, tá certo? Então, o professor pode também se relacionar com coordenação do curso, né? Ele pode ser o coordenador do curso, ele pode se relacionar com o curso através do relacionamento de coordenação, que não se aplica aos outros empregados dentro da universidade, tá certo? Então, é importante ficar claro que na especialização, tá certo? Existem subgrupos, né, que podem participar de relacionamentos que não se aplicam a todas as entidades do conjunto de entidades de origem, que no caso que eu mostrei para vocês do exemplo de empregados da universidade, seria esse conjunto de entidades empregadas, que é o conjunto de entidades de origem, tá certo? E uma outra característica importante dentro da especialização é o conceito de herança de propriedades, tá certo? Que eu já falei um pouco para vocês, que é quando eu falei que professores, servidores técnicos administrativos e engenheiros tinham propriedades em comum, que seriam o quê? As propriedades nome, matrícula, RG, CPF, assim por diante. Então, essas propriedades em comum, tá certo? Na realidade, elas são garantidas pela propriedade de herança, né? Essa propriedade de herança, onde vai haver herança de atributos do conjunto de entidades no nível mais alto. Então, todos os subgrupos de entidades herdam todas as propriedades do conjunto de entidades de mais alto nível. Então,
quando eu tenho professores, servidores técnicos administrativos e engenheiros, esses três subconjuntos vão herdar o quê? Todos os atributos, todas as propriedades do conjunto de entidade empregada, que seria, por exemplo, matrícula, nome, RG, CPF, endereço, certo? Então, esse é o conceito de herança. Então, como seria a notação do processo de especialização dentro do modelo de entidade relacionamento? Então, aí a gente está vendo que eu tenho aqui, o que eu coloquei como servidor, mas vocês podem entender como sendo empregado. Tá certo? Então, aqui eu tenho um servidor, que é a entidade, tá certo? De origem do processo de especialização. Então, a partir da entidade servidor, com a entidade servidor, eu identifiquei, o projetista identificou o seguinte: não, existem servidores que têm propriedades distintas de outros servidores, como, por exemplo, professor, ele tem lá uma propriedade de titulação que não é necessária para o grupo, o subconjunto de entidades técnico-administrativo e o subconjunto de entidades engenheiro, tá certo? Então, foi identificado esses subgrupos. A notação para dizer que isso é uma especialização é esse triângulo invertido, tá certo? E esse ISA, tá certo? Na realidade, em inglês, né? É um, tá certo? Então, o servidor é um professor, é um técnico administrativo, é um engenheiro, tá certo? Então, essa é a notação para caracterizar a especialização. E aqui eu estou mostrando uma outra especialização, né? Que tem como origem o subconjunto de entidades professor, que eu tenho o quê? Um subconjunto que são os professores do magistério superior, tá certo? E um outro subconjunto que é ensino básico, técnico e tecnológico, tá certo? Então, dentro da universidade, existem esses dois subconjuntos, subgrupos de professores dentro da UFC, tá certo? Então, vocês observem, deixa eu despoluir um pouco aqui a tela, que a partir aqui do conjunto de entidade servidor, eu criei uma hierarquia de especialização, tá certo? E em um dos subgrupos lá de servidor, que é professor, eu criei uma outra hierarquia de especialização, tá certo? E aí aqui eu tenho a característica de quê? Da propriedade da herança de atributos, né? Então o professor vai herdar todos os atributos, matrícula, nome, CPF e endereço de servidor, né? E um professor do magistério superior vai herdar o quê? Esses atributos aqui, esse nível mais acima da hierarquia, e o atributo titulação, que é de professor. Tá certo? Então, tanto o professor do magistério superior como do ensino básico, técnico e tecnológico, eles herdam titulação, que é uma propriedade de professor, um atributo de professor. E cada um deles vai ter cada subconjunto deles tem seus próprios atributos específicos, tá certo? Então, essa é a ideia que está por trás do conceito de especialização. Bom, e aí a gente vai para agora especificar, definir o que é a generalização. Então, é bom vocês terem em mente que no processo de especialização, o que é que eu fiz? Eu tinha um conjunto de entidades e identifiquei que dentro daquele conjunto de entidades eu tinha subconjuntos, né, subgrupos de entidades, que esses subgrupos tinham propriedades, né, tinham atributos que não se aplicavam a outras entidades do conjunto de entidades de mais alto nível. Então, eu fiz o que é uma divisão, né, do conjunto, é como se eu fizesse um particionamento do conjunto de entidades de mais alto nível, em 3 outros subconjuntos, no caso lá da universidade, tá certo? E em cada subgrupo desse, eu identifiquei propriedades em comum daquelas entidades daquele subgrupo. No processo de generalização, eu tenho uma estratégia de modelagem inversa da especialização, que é o quê? Eu olho para vários conjuntos de entidades e digo o seguinte: não, esses conjuntos de entidades, eles têm propriedades em comum. Então, eu preciso criar um conjunto de entidades acima deles,
onde eu vou representar nesse conjunto de entidades acima deles o quê? As propriedades que eles têm em comum, certo? Então, a especialização, eu olho para um conjunto de entidades, identifico subconjuntos com atributos próprios, e na generalização eu olho para vários conjuntos de entidades e identifico que esses conjuntos têm propriedades em comum, atributos em comum. E aí eu tenho que criar o quê? Um nível acima, né, deles, para que eles herdem essas propriedades em comum e não fique esse dado redundante no banco de dados. Tá certo? Então, aqui, no processo de generalização, eu vou criar um único conjunto de entidades, não é isso? No caso da especialização, eu criava vários subconjuntos. Aqui eu vou criar um único conjunto de entidades, certo? De mais alto nível, tá certo? Então, esse processo, como eu falei para vocês, é realizado sobre vários conjuntos de entidades, tá certo? Com o objetivo de quê? De identificar um conjunto de entidades de mais alto nível. Por quê? Porque nesses vários conjuntos de entidades que eu estou olhando, eles possuem atributos em comum. E esses atributos estão redundantes na minha modelagem de dados. E para evitar essa redundância, o que é que eu faço? Eu crio um nível, uma hierarquia, né? Crio um único conjunto de entidades, né? Um nível mais alto que esses conjuntos de entidades que eu estou olhando. E esse único conjunto de entidades que eu criei, eu vou colocar neles o que? Todos os atributos que esses conjuntos de entidades têm em comum. Porque a partir daí eles vão começar a herdar dentro daquela hierarquia de especialização. Tá certo? Bom, então a generalização, eu posso afirmar que é uma ênfase na similaridade entre diversos conjuntos de entidades, ou seja, eu vou procurar conjuntos de entidades que têm atributos em comum, tá certo? Com isso eu vou evitar o quê? Vou reduzir a redundância de representação, tá certo? Então, os atributos compartilhados só serão representados no conjunto de entidade de mais alto nível, ou seja, eu não tenho repetição de atributo em vários conjuntos de entidades. Eu não teria, se eu deixar desse jeito, né, com esses atributos em vários, o mesmo atributo em vários conjuntos de entidades, eu vou gerar redundância até no banco de dados, tá certo? Então, isso aqui é importante ficar claro para vocês que na prática o processo de generalização, tá certo? É o inverso, tá certo? Da especialização. Então, se a gente olhar para essa figura aqui, para esse slide, tá certo? Se eu... Só um instante, pessoal. Pronto. Eu queria apagar aqui. Pronto. Então, aqui. Do jeito que está aqui, a gente vê uma especialização. Mas imaginem, tá certo? Que vocês imaginem o seguinte, desculpa. Imagine o seguinte. Eu não tenho isso aqui. Não existe essa representação aqui. E aí eu tinha um conjunto de entidades professor e não existe essa hierarquia aqui, tá certo? Eu tinha um conjunto de entidades professor, um conjunto de entidades técnico, um conjunto de entidades engenheiro. Para cada conjunto desse, tá certo? Eu teria repetido o quê? Os atributos matrícula, nome, tá certo? CPF, endereço e RG. Para professor, para técnico administrativo e para engenheiro. Aí alguém olhando para o projeto, não, esses atributos estão redundantes. O que é que eu vou fazer para evitar essa redundância? Eu vou criar um nível mais alto, né? Vou criar uma hierarquia e criar um conjunto de entidades no nível mais alto nessa hierarquia, tá certo? Que eu vou denominar de servidor e nesse conjunto de entidades no nível mais alto eu vou colocar as propriedades que esses três conjuntos de entidades tinham redundantes, tá certo? Então eu tenho agora esses atributos que vão ser herdados agora para o professor. Não existe o atributo representado para professor, para técnico, para engenheiro, só lá em servidor, tá certo? Mas eles herdam esses atributos, essas propriedades, tá certo? Então essa é a ideia
de especialização e generalização. Bom, quando a gente está trabalhando com especialização e generalização, existem algumas restrições que têm que ser garantidas, tá certo? Então vamos lá. Então vamos supor o seguinte, que eu tenho um conjunto de entidades e tem uma especialização desse conjunto de entidades em N subconjuntos de entidades, tá certo? Subgrupos. É 1, é 2, é N. Bom, então eu tenho que garantir, tanto na generalização como na especialização, a restrição de disjunção, que diz o quê? Que não existem dois subconjuntos de entidades, tá certo? Cuja interseção seja vazia, ou não seja vazia, tá certo? Então, eu não posso ter uma entidade participando de dois conjuntos de entidades, tá certo? Então, na restrição de disjunção, eu tenho que garantir o quê? Que para quaisquer dois subconjuntos de entidades, a interseção entre eles vai ser sempre vazia, tá certo? Então, é como eu falei, nenhuma entidade de E pode pertencer a mais de um subgrupo, tá certo? Bom, e eu tenho uma restrição de completeza que ela pode ser total, onde na completeza total, tá certo? A união de todos os subconjuntos de entidades vai ser igual ao quê? Ao conjunto de entidades de mais alto nível. Já na completeza parcial, tá certo? O que é que eu tenho? A união de todos os subconjuntos de entidades vai ser um subconjunto do conjunto de entidades de mais alto nível, tá certo? Então, na disjunção, não há interseção entre os subconjuntos de entidades, tá certo? Para garantir que nenhuma entidade vai pertencer a mais de um grupo, né, da especialização, um subgrupo. Na completeza, quando ela é total, a união de todos os subconjuntos de entidades vai ser o quê? O conjunto de entidades E. Então, todo mundo que está em E está em pelo menos um subconjunto de entidades. Mas na parcial, eu tenho entidade em E que não vai participar de nenhum subconjunto de entidades, tá certo? Por quê? Porque, nesse caso, a união de todos os subconjuntos de entidades é I, tá certo? Vai ser um subconjunto do conjunto de entidade de mais alto nível, que seria o conjunto de entidades E. Bom. E agora a gente pode falar da propriedade de agregação. Nessa propriedade, tá certo? A ideia é representar, tá certo? Relacionamentos como entidades. Como é que isso vai funcionar, tá certo? A ideia é que a agregação ela represente relacionamentos de relacionamentos. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém foi convidado para modelar os dados de um banco, da instituição financeira bancária, tá certo? Onde ele sabe que os clientes estão relacionados à agência e conta. Então, um cliente tem uma conta numa agência, tá certo? Aí ele fez a seguinte modelagem. Ele pegou, fez um relacionamento ternário. Por que é ternário? Porque tem 3 entidades nesse mesmo relacionamento. E aí ele viu o seguinte, que na cardinalidade uma agência pode ter N contas, uma conta só pode estar numa agência, e um cliente pode ter N contas numa agência, tá certo? E uma agência conta pode pertencer a N clientes. Bom, qual é o problema que eu tenho com essa estratégia que a gente está chamando de estratégia 1? O primeiro problema é que essa estratégia não representa a estrutura lógica que deve ser modelada. Por quê? Porque um cliente, ele está se relacionando com o quê? Com um relacionamento de agência-conta. Então, há um relacionamento entre agência e conta, e o cliente vai se relacionar com esse relacionamento, e não com agência, e com conjunto de entidades agência e com conjunto de entidades conta. Tá certo? Então, na prática, o que é que isso poderia provocar?
Seguinte, se eu quisesse acessar, né, vamos imaginar que foi feita a modelagem da estratégia 1, o banco de dados foi criado com base naquela modelagem, tá certo? Se eu quisesse acessar todas as contas de uma única agência, tá certo? O que é que iria acontecer? Eu teria que acessar todas as triplas agência, conta, cliente, que aí eu teria uma tabela, e teria que ler toda essa tabela para encontrar as contas de uma determinada agência. E aí eu ficaria lendo contas de outras agências sem necessidade. Acessando essas contas de outras agências sem necessidade. Tá certo? E o outro problema seria o seguinte: uma única conta pode pertencer a vários clientes. Tá certo? Significa o quê? Como eu estou acessando uma tabela que tem agência, conta, cliente, eu quero só os clientes, as contas, desculpa, de uma determinada agência, o que é que vai acontecer? Se uma conta tiver 10 clientes, eu vou ter que ler essas 10 triplas sem necessidade, porque eu só quero saber qual a conta daquela agência, tá certo? Mas como eu estou lendo a tabela toda, eu tenho que fazer isso. Bom, então como é que a gente pode resolver esse problema? Da seguinte forma. Eu tenho, como eu falei, um relacionamento entre conjunto de entidades agência e um conjunto de entidade conta, tá certo? Com cardinalidade 1 para N, a agência pode ter N conta e uma conta só pode pertencer a uma agência, tá certo? Aqui eu botei alguns atributos que estão associados à agência e conta, são todos atributos. E agora o que é que eu vou representar? O relacionamento de cliente com esse relacionamento aqui, entre agência e conta. Bom, como é que eu posso fazer isso? Então, eu tenho um conjunto de entidades cliente, e vou fazer um relacionamento de cliente com quem? Aqui vai ser a minha agregação. Com o relacionamento agência-conta. Então, o relacionamento agência-conta vai funcionar como que um conjunto de entidade. Tá certo? E aí, agora, a cardinalidade desse relacionamento, um cliente pode ter N contas, agência-conta, pode ter várias contas na mesma agência, pode ter contas em agências diferentes, tá certo? E uma conta pode pertencer, uma agência conta pode pertencer a vários clientes, né? Porque eu posso ter conta conjunta, com várias pessoas participando dessa conta, tá certo? E aí eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de um atributo de relacionamento que vai ser a data de abertura da conta. Então vocês observem que cliente agora não se relaciona com conjunto de entidades agência nem com conjunto de entidades conta, e sim com relacionamento agência-conta, tá certo? Então, eu já havia comentado com vocês quando eu falei de relacionamentos binário, ternário, quando vocês modelarem um relacionamento ternário, desconfiem, tá certo? Porque no mundo real, o que existe é exatamente a agregação, não são relacionamentos ternários ou quaternários, são agregações onde eu vou associar, relacionar um conjunto de entidades a um relacionamento de dois conjuntos de entidades. E aí eu vou sempre ter o quê? Relacionamentos binários. Se vocês olharem para essa modelagem aqui, o que eu tenho são relacionamentos binários, tá certo? Eu tenho esse primeiro relacionamento aqui entre agência e conta, e tenho esse segundo relacionamento entre quem? Cliente e agregação, né? Que seria a agregação do relacionamento agência-conta. Tá certo? Então, essa é a ideia do conceito de agregação. Bom, então com isso a gente termina esse tópico, né, do nosso curso, que é o modelo entidade de relacionamento, tá certo? E eu quero que vocês, né, para praticar mais uma vez a modelagem de dados utilizando o modelo de entidade de relacionamento, tá certo? Que vocês façam a modelagem a partir dessa especificação de requisito de dados que está aqui no slide 56, tá certo? Então, essa atividade é fundamental para vocês, tá certo? Eu vou postar lá no Siga para ficar claro para vocês que vai ser uma atividade que vocês vão ganhar ponto com ela, tá certo? Podem ganhar se estiver correto. E essa modelagem é a modelagem do banco de dados que a gente vai usar ao longo do nosso curso. Então, a gente vai fazer essa modelagem, depois vai fazer um projeto
do banco de dados já dentro do modelo relacional, tá certo? E depois disso a gente vai criar esse banco de dados, um banco de dados relacional. Então, por isso é fundamental vocês fazerem essa atividade, porque além de valer ponto, vocês estão começando agora a trabalhar no que a gente chama de ciclo de vida de um banco de dados. Então, agora o primeiro passo é modelar o banco de dados, né, usando o modelo de entidade de relacionamento, e depois a gente fazer esse mapeamento para o modelo relacional e depois criar o banco de dados e manipular o banco de dados, tá certo? Mas eu vou postar no Siga essa atividade, tá certo? E vocês podem me entregar essa atividade até, vou dar mais tempo para vocês, até o dia, deixa eu ver aqui no meu calendário. Bom, eu posto lá no Siga. A princípio, eu posso até o dia, hoje dia 10, não, desculpa, hoje dia 7. Vocês vão poder me entregar isso até a quarta-feira, dia 16. Tá certo? Mas eu vou deixar isso lá no Siga bem claro para vocês, tá bom? Próxima aula a gente continua nosso curso já abordando o modelo relacional. Tudo de bom para vocês e cuidem-se.